Fala galera do Vitrine 77, é uma honra para mim poder estar aqui gravando mais um vídeo, né? A gente que tem aí o intuito de abrir as vertentes, né? Os caminhos das pessoas, mostrar oportunidades, mostrar histórias com pessoas notáveis, pessoas incríveis aí, né? Que tem uma história bacana para estar dividindo com a gente. E hoje eu estou muito feliz de estar ao lado desse cara aqui, que eu vou apresentar para vocês. O nome dele é Renan, ele é instrutor, né, de uma escola renomada aqui em Campinas, escola que trabalha com a área de segurança, né? É uma escola especializada em formação de vigilantes, seguranças, né? E ele é um instrutor aqui na escola e ele tem uma história muito bacana para contar. Inclusive, ele além de ser professor, instrutor, ele também é coach, né, Renan? E ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. E é um prazer poder dividir com vocês. Espero que vocês consigam aí pegar todas as informações e transformar em coisas positivas na vida de vocês. Que isso possa, de alguma forma, estar mudando a vida de vocês para melhor, tá? Que vocês possam filtrar de uma forma positiva essa conversa e bate-papo que a gente vai ter aqui. Renan, muito obrigado, cara, por você ter cedido a entrevista. Eu estou muito contente de poder dividir essa história, porque logo quando tive a oportunidade, a gente está ouvindo a sua história, eu já tive esse insight. Foi, esse cara, essa história tem que ir para o canal, porque realmente eu tenho certeza que vai impactar a vida das pessoas. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, da sua trajetória, até você chegar aqui, né, onde a gente está, você como instrutor, e como que foi essa caminhada, essa jornada, as dificuldades que você passou, né, para poder chegar até onde você chegou e a história que você tem dividido com tantas pessoas aí ao longo da sua jornada. Muito obrigado. De nada, Daniel. Foi um prazer também imenso estar aqui com você, estar aí com o pessoal do Vitrine. E espero agregar, né, o conhecimento, também inspiração, trazer mais ânimo para as pessoas através dessas palavras e saber que de alguma forma a gente está contribuindo com o crescimento delas aí na vida, na carreira, né, e em diversas áreas aí. Bom, minha área é a área da segurança privada, né? Nós começamos lá atrás no ano de 2009, quando entrei para as Forças Armadas, e depois eu passei 3 anos nas Forças Armadas e foi onde eu entrei para a área da segurança privada, depois de já ter feito o curso de vigilante, e comecei a trilhar o caminho aí. Mas você já tinha essa vontade de entrar para as Forças Armadas ou foi voluntário e aí no dia que você foi se alistar, foi chamado, você já tinha essa vontade e aí acabou calhando de dar certo você entrar nessa área do militarismo? Não, eu tinha interesse, né, de entrar para a área da segurança pública, né, no caso das Forças Armadas, e aí foi onde eu fui voluntário, fui passando por todos os testes e até que eu consegui ser aprovado. Eu tinha um sonho de entrar na PR. E aconteceu de o dia que eu passar pela primeira entrevista, o rapaz já falar que eu ia para PR. E esse sonho veio antes você teve alguém inspirado em alguém na sua família? Você tem irmãos, alguém que já estava seguindo nessas carreiras militares ou foi algo que nasceu só de você mesmo? O meu irmão, ele foi militar, né, durante 2 anos. E ali é onde eu me inspirei nele para tentar ser militar também. O irmão ali como uma referência. E aí eu comecei a acompanhar o militarismo, acompanhei a PE, né, que é a Polícia do Exército. Legal. E aí foi onde eu tive interesse realmente de entrar na área da segurança pública. E aí você serviu por 3 anos. 3 anos, nossa, bastante tempo, hein? Deu uma boa bagagem, boa experiência na questão de armamento, na questão de fiscalização, policiamento urbano, por eu ter sido da PE também, né? E a graduação que eu alcancei lá foi como cabo. E essa escolha que você fez, essa introdução sua no Exército, pelo que eu pude notar, fez toda a diferença, né? Fez. E a minha visão lá dentro começou a mudar. A partir do momento em que eu comecei a entender que eu tinha que fazer uma faculdade, né? Pelo fato de eu ficar como militar temporário. Militar temporário é aquele que entra como soldado, ele vai ter no máximo ali 8 anos, né? E ali foi quando eu falei, bom, eu preciso tomar uma atitude, fazer uma faculdade. E a faculdade que eu me interessei foi a Faculdade de Gestão e Segurança Privada. Legal. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Acham que tudo cai do céu, mas se a gente não buscar um conhecimento, um estudo, né? A gente não adianta, eu
passei no exército, eu já sei tudo da vida. Não é bem assim, né, Renan? Tem que estudar. Principalmente a pessoa que ela tem um sonho, um objetivo, ela tem que ter um planejamento nessa questão de estudos, né? Exatamente, Daniel. Na verdade, você primeiro foca onde você quer chegar e o estudo ele vai ser a base, né? Inclusive um comandante meu do exército, né? Eu nunca esqueço dele, o capitão Conrad, que é um amigo, né, que a gente tem, ele sempre falava que o estudo te leva aonde você quer chegar. Aquela frase ficou guardada na minha mente e ali foi quando eu decidi, então, não ser apenas mais um da área da segurança. Eu falei, bom, eu quero ser um protagonista, eu quero estudar, eu quero crescer. Isso é importante também. Você ter esse desejo de querer ser a parte principal igual você estava falando, né, há pouco ali na palestra. Você tem que ser o protagonista da sua vida, você tem que ser o mais importante, você tem que se destacar, né? E querer isso, né? Exatamente, Daniel. E ali foi quando eu comecei a abrir minha mente para a questão estratégica, né? Que até então eu não sabia diferenciar muita coisa, mas quando eu comecei a analisar que existe a questão operacional, existe a questão técnica e tática dentro de uma empresa, e existe a estratégica, que é a parte pensante, que é os que fazem faculdades, acadêmicos, e foi por essa área que eu me interessei. E aí foi quando eu comecei a estudar segurança privada pensando nesse desenvolvimento. Fazer a parte de planejamento, estratégica, gerir pessoas, né? E toda essa parte aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade. E ali da faculdade veio o interesse de entrar na segurança privada, né? E aí é onde eu tomei a decisão de sair depois do exército e ir para a área de segurança privada. No próprio exército, dizem que, você vai confirmar isso para mim, dizem que no próprio exército você aprende também a lidar com lideranças, né? Porque são vários tipos de situações que você tem que liderar, ser liderado, aquela pessoa que tem que saber se colocar em diversas situações de liderança e de comunidade. Né? Exatamente, Daniel. Na carreira militar, o que mais pesa é a responsabilidade. Então é você tomar a frente, né? E você tem uma equipe, você tem que saber gerir essa equipe, saber como motivar essa equipe para o trabalho e trazer essa visão mais ampla de gerir pessoas, de ajudar pessoas, de desenvolver pessoas, sempre com responsabilidade. Acho que a palavra que mais marca o militarismo é a responsabilidade. Então você assume essa responsabilidade, você sabe que tem uma missão a cumprir, que isso é muito bacana também no militarismo, essa questão de cada um de nós temos uma missão. Isso já nos ajuda na questão da vida, né? A missão não é só lá dentro, né? Mas aqui fora também nós temos uma missão de vida, de fazer uma atividade no mundo que cause algum impacto e que de alguma forma ajude as pessoas. Isso vem tudo do militarismo, então essa base militar é muito boa. E hoje eu entendo que a minha visão é desenvolver pessoas, principalmente depois que eu fiz a faculdade, eu entendi que tem muita gente que precisa de nós, e aí é onde a gente começou a trabalhar focado em ajudar essas pessoas a crescerem também. Entendi. Bom, um dos focos, na verdade o foco desse canal é justamente mostrar qual é a trajetória que a pessoa tem, né? E eu sempre faço essa pergunta para todos. Em que momentos que você teve mais dificuldades, que você pensou em desistir? Quais foram esses momentos que você teve essas frustrações, sei lá, dúvidas do que você estava fazendo, se você pensou em desistir? E o que fez você não desistir para você estar aqui hoje? Realizando esse trabalho, ajudando outras pessoas. Porque se você tivesse desistido lá atrás, você não poderia não estar aqui hoje, né? Para estar dividindo e podendo ajudar pessoas. Em que momentos isso daí aconteceu, se aconteceu, e como foi essa fase? Legal, Daniel. Assim, quando eu comecei minha carreira, né, eu imaginava que eu fosse ser vigilante durante um período e naturalmente eu fosse realizando as atividades que eu estava aprendendo na minha faculdade, aplicando isso na prática e vendo o resultado e crescendo junto com a empresa. Então eu fiz uma perspectiva baseada nisso, mas eu coloquei muita expectativa nisso. E quais foram os resultados? Na medida em que eu ia realizando os trabalhos, que algumas pessoas aceitavam e outras não, né? E isso eu digo de clientes, eu digo de empreendedores, pessoas que viam o trabalho sendo feito, alguns davam crédito e outros não. Reconheciam, outros não. E outros não, né? Reconheciam, outros não. E ali foi quando eu falei, bom, acho que o trabalho vai ser feito e com o tempo vai vir um reconhecimento. Só que o tempo que eu calculei para isso foi um tempo mais curto. E na verdade não veio no curto tempo que eu coloquei expectativa.
Então essa questão de perspectiva e Foge um expectativa pouco da nossa, foge da nossa alçada, controle, e aonde pode gerar frustrações. E foi o momento que eu me frustrei como vigilante. Depois que eu me vi no posto, trabalhando como vigilante, depois de ter terminado a minha faculdade, gestão e segurança, pós-graduação, eu percebi que não vinha o reconhecimento, eu não subia de cargo, e ali eu me via sendo liderado por pessoas que não tinham a mesma formação que a minha, e ali foi quando pesou mesmo. E ali foi quando eu pensei em desistir. Eu falei, bom, eu acho que esse momento serviu para mostrar que não vai dar. Então ali naquele momento você... Foi a questão X da minha vida. Ali foi um momento crucial. Apesar de querer, você falou, putz, não vou conseguir. E ali foi quando eu não tinha mais forças, quando eu desacreditei do meu trabalho, eu desacreditei do meu potencial, eu desacreditei de mim mesmo. Eu acho que foi quando eu cheguei mesmo na estaca zero da minha carreira, ali no fundo do poço mesmo da carreira. Eu falei, bom, acho que eu vou ter que fazer uma outra faculdade, essa não é a minha, e ali eu vou ter que fazer outras coisas. Apesar de já ter colocado alguns trabalhos em prática, apesar de já ter feito alguns projetos, apesar de já ter colocado em prática aquilo que eu tinha aprendido, por eu não ter o cargo que eu aguardava, eu me frustrei, né? E foi daquele momento que eu comecei a encontrar algumas forças extras, que começou a passar alguns pensamentos pela minha cabeça. Pensamentos do tipo, não, isso vai dar certo, você vai virar esse quadro. E ali foi quando eu comecei a tirar força de onde eu não tinha e acreditar que as coisas fossem dar certo. Você pensava isso, não, eu vou virar esse quadro, era algo interior seu que você trabalhava, falava, não vou desistir. Então você teve um momento de falar, não, quero desistir, mas aí por outro lado você, não, eu não vou desistir, eu vou revirar esse quadro, vou reverter, né, e vou conseguir sair dessa. Exatamente, Daniel, tinha uma energia extra que vinha sobre mim naquele momento. E depois, hoje eu entendo, eu trabalho muito com isso, né? Depois do tempo passado que você começa a compreender. A compreender esses pontos, picos de energia, né? Que quando você está num momento de frustração, a energia vai para baixo. E a tendência é que se você não reverter aquele quadro, você vai desistir da sua carreira e desiste de fato. Se você não tem um pico de energia que coloca aquele momento para cima, as coisas não mudam mesmo e você vai de água abaixo para sempre. Por quê? Nesse caso é como você desistir da carreira, parar de estudar, parar de se empenhar, e a tendência é não aparecer mais coisas mesmo. Se entregar ao fato. E foi quando eu busquei forças nisso, né? Tive algumas portas fechadas, né? Eu fui mandado embora da empresa, me frustrei de verdade. E quando eu pensei que tudo tinha acabado de vez, né? Foi quando eu tive uma ligação do amigo meu que fez total diferença e me trouxe aqui de volta, né, para a área, e hoje eu estou na Escola Paulista. Ou seja, ele deu a volta por cima. Exatamente. Completamente. Então, galera, fica uma dica assim, importante, refletindo sobre o que ele falou. Assim, o Renan, ele não é uma pessoa que já nasceu, tipo, tá aqui, tá tudo na mão. Não, ele foi batalhando, foi estudando, passou por dificuldades, sofreu no exército, né? Como o pessoal costuma dizer, ralou a cara lá, gritou Brasil, né? Na lama. E correu atrás dos sonhos dele. Hoje ele está aqui, ele exerce um trabalho bacana de coaching, eu quero abordar esse tema também. E ajudando outras pessoas. Ou seja, se o cara tivesse desistido pelas dificuldades da vida, hoje ele não estaria aqui contando essa história. Então, todo mundo vai passar por essa fase. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo na vida, saiba, você que não vai ser fácil. Você vai ter momentos de dificuldade que você vai pensar em desistir, mas por isso que essas pessoas estão aqui, para poder incentivar e mostrar para você que desistir nem sempre é a melhor coisa, né? No momento ali. Às vezes você tem que buscar algo lá dentro do seu interior, algo que te faça reavivar aquela chama, né? Reacender aquela chama e continuar lutando. Persistir, né? Seria a palavra. Tem uma coisa também importante, Daniel, que geralmente quando acontece isso conosco, nós entramos num período emocional muito instável, né? De muita instabilidade. E começa a cair muita energia, a gente esquece de alguns fatores importantes que estão na nossa vida, né? Naquele momento tinha a questão do meu filho, né? Que é uma criança prematura, que nasceu já prematuro, e ele é uma criança que precisa de muitos cuidados especiais, né? Ele é uma criança debilitada. E naquele momento... Como é o nome dele? Pedro Gabriel. Pedro Gabriel. Um abraço, um beijo para você, Pedro. E o Pedro foi quem me deu força também naquele momento, por eu enxergar a situação que ele estava passando.
eu imaginar que eu poderia dar uma vida para ele melhor no futuro, eu imaginar que as coisas pudessem acontecer de uma forma diferente no futuro, ele não me deixou desistir. Veio a inspiração. Um fator importante, o filho, né? A gente costuma sempre colocar nossas energias em uma pessoa que depende da gente. Exato. Então, aquela coisa da responsabilidade que você falou do exército, ela triplica, né, no caso. Exatamente. Né? E o Pedro, ele tendo uma necessidade especial, se torna muito mais forte isso, né? Exatamente. Torna uma missão mais árdua. E nesses momentos, né, eu tirei algumas lições, né? Isso me ajudou muito. Então, no momento em que eu fui vigilante, eu observava a conduta de supervisores, observava a conduta de coordenadores e de gerentes, né? E aprendi algumas lições, né? A primeira delas foi que eu preciso confiar mais em mim, mais no meu trabalho, né? E que apesar de às vezes ser liderado por pessoas que a gente acredita que não tem aquela competência para aquela função, mas essas pessoas têm lições a nos ensinar. Claro. E tanto positivas, né, no sentido de através do trabalho bem feito deles, muitas vezes, como também lições em como não se deve fazer. Então são lições que eu aprendi, que eu tirei para mim como base, né, da minha vida naqueles momentos. E realmente, quando eu me vi, né, sem aquele cargo que eu esperava e sendo liderado por pessoas assim, muitas vezes, e que naquele momento eu não prestei atenção nas lições que eu estava aprendendo, então eu tive muitas frustrações. Foi que depois eu coloquei a cabeça no lugar, deixei a razão, né, ser predominante. E aí foi quando eu aprendi lições maravilhosas. Amadureceu. Amadureci. E carrego hoje para a vida, né? Amadureci é a palavra correta mesmo. Né? Porque eu vejo assim, que você é um cara novo. Isso é fato, né? Quantos você tem? 28 anos. 28 anos, cara. Porque às vezes as pessoas demoram muito para amadurecer, né? Levam anos para amadurecer. Você, muito jovem, já conseguiu amadurecer e dar a volta por cima. E eu fiquei intrigado também, e gostaria que você dividisse com a gente, essa questão do coach, né? E antes um pouco, você chegou a escrever também, né? Trechos de um livro importante, que é um livro best-seller, né? Sim. E você fez parte disso, contando a sua história lá, como foi que você conseguiu introduzir suas palavras lá, sua história de vida, para poder motivar outras pessoas, e aí você entra pro ramo de coach, cara. Isso é legal demais. Conta pra mim um pouquinho. Bom, Daniel, foi assim, depois que eu estava trabalhando como vigilante, né, ao todo foram 5 anos, né, e eu recebo a ligação de um amigo aqui da escola, né, o Sr. Brandão, um amigo meu, e ele falou: Renan, estamos precisando de instrutor aqui na escola. Como ele tinha feito graduação e pós-graduação junto comigo, ele já conhecia o meu trabalho. Isso é importante, sempre vai ter alguém que vai te conhecer, sempre vai ter uma pessoa nessa rede de contatos que vai se lembrar de você. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho legal, porque sempre vai ter alguém que vai lembrar, né, daquilo que nós fizemos. Então ele lembrou de mim e aí eu vim aqui para a Escola Paulista. Quando eu venho para a Escola Paulista, eu me deparo com algo que eu sempre amei fazer, que é ensinar pessoas. Então isso está em mim desde quando eu tinha 11 anos de idade. Quando a primeira vez eu fui ao púlpito e eu trouxe uma palavra à igreja. Que legal. Então ali eu entendi que eu tinha esse chamado de impactar pessoas, impactar pessoas através da comunicação. E ali eu comecei a ver, né, depois da Escola Paulista, que quanto mais eu fizesse isso, mais feliz eu me tornava. Enquanto eu comecei a inspirar mais ainda pessoas através disso. E foi quando veio a necessidade de não só inspirar pessoas, mas também de ajudá-las na carreira, né, contribuir com as pessoas no desenvolvimento delas. E foi quando eu comecei a fazer isso com mais força. Isso é essencial nos dias de hoje, viu? Faz muita diferença, porque a gente vive num mundo muito, como que eu posso dizer, ele é rápido, né? Muita informação e às vezes a pessoa acaba se perdendo. E aí vem um cara como você, que é um coach, que é um especialista em ajudar pessoas, faz isso. E essa questão do livro, assim, como que foi, cara? Eu achei muito bacana, porque é algo que vai pro mundo, assim, né? É um legado também que você deixa pro mundo, assim, né? Um depoimento seu, uma história, assim, que realmente eu achei interessante isso daí, né? Como que foi essa questão da sua escrita no livro? Como surgiu esse convite? Legal. Foi assim, Daniel, eu sempre tive o sonho de escrever, né, de ser escritor. Isso desde quando eu era criança.
E depois que eu já estava há algum tempo, né, trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas, isso foi cada vez mais se aflorando. A escola que eu fiz o curso de coach foi o Instituto Brasileiro de Coach, o IBC. E o IBC, além de você ser coach por lá, eles te dão a oportunidade também de você escrever livros. E ali da onde veio o interesse, eu falei, bom, agora eu consigo concretizar o meu sonho de ser escritor de um livro. E todos os anos que eu já tinha passado na área da segurança privada, né, eu falei, bom, agora é o momento de registrar esses momentos que eu tive, né, o crescimento, o desenvolvimento. Claro. E aí eu pensei em um título que seria para o artigo, porque no caso do IBC, outros 24 coaches que também escrevem. E ali eu fui um dos 24 coaches que escreve também, né, o livro, do livro, né, no caso do livro Aceitando o Meu Chamado. Entendi. E aí foi quando eu me inspirei, né, nessa obra Aceitando o Meu Chamado, e eu pensei, bom, sobre o que eu vou escrever? Bom, já sei, vou escrever sobre o meu filho Pedro Gabriel. Nada mais justo, né? Nada mais justo que a pessoa que me inspirou a ser quem eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, né, o profissional que eu sou hoje. Então fundamental, né? Na história toda ele foi fundamental. Exatamente. E aí foi quando, no dia do aniversário do Pedro, eu decido começar a escrever o livro. Só que nesse período, 7 dias após, ele sofre um AVC isquêmico. E bem no meio desse momento, eu tive a grande dúvida, bom, será que eu termino ou não? Porque você estava em processo de escrita e justamente nesse momento ele sofreu AVC isquêmico, foi para o hospital e ficou internado. Mas aí eu decidi escrever mesmo o livro, porque eu sabia que a história dele ia servir como legado para muitas pessoas. Claro. Independente se ele fosse ou não sair do hospital, né? E graças a Deus hoje eu posso dizer que depois de 35 dias ele saiu do hospital. Graças a Deus, né? E nesse momento eu já tinha escrito, né, o livro, a parte que o Pedro tocava as pessoas, né, os anos que ele viveu, como ele me inspirou como pai, como profissional. E eu acho muito legal nesse momento como coach da minha vida, porque ele me ajudou a olhar para esse momento como um fator positivo. Apesar de ter sido muito doloroso o menino ter passado por isso, né, o Pedro ter ido para o hospital. Mas me ensinou lições valiosas. E uma delas foi o próprio legado do livro que foi escrito, né? E o capítulo sobre ele, que foi uma lição maravilhosa de um milagre que Deus fez posteriormente. Eu imagino a dificuldade, porque, como você falou, ele virou o foco das atenções, mas também tem que ver o seu lado, né? Porque você também está em conflito, está em sofrimento, sua esposa também, então você tem que acabar meio que se dividindo ali e poder amparar todos e a si próprio, né? E ainda conseguir dividir isso. Eu imagino que deve ter sido realmente uma situação muito difícil ali, mas que você superou. E como que é o nome desse livro? Como que as pessoas fazem para encontrar esse livro e para poder ler e tirar lições de vida ali para elas no dia a dia? Bom, Daniel, as pessoas podem me procurar, né? Que eu sou um dos coautores, então elas vão achar diretamente comigo, né? O nome do livro é Aceitando o Meu Chamado. O valor dele de preço de capa geralmente é R$70, tá? Isso vocês vão encontrar na internet. Mas quem me procurar vai ter um descontinho ali que eu vou passar posteriormente. No final do vídeo, então, a gente vai passar os endereços, vai passar o Face, o Instagram, todos os contatos, eu vou deixar aqui no link da descrição e eu vou perguntar para ele também no final da entrevista e aí ele vai passar para vocês. Mas é muito, muito bacana isso daí, cara, porque um livro é um legado que fica para a eternidade, né? Então vai servir para gerações e gerações, pais e pessoas que também passaram por isso ou de alguma forma algum ente querido teve alguma dificuldade de saúde e lá ele mostra isso de uma forma na íntegra, né? Vivendo aquele momento, não relembrando, mas vivendo mesmo naquele momento e conseguindo passar aquilo pro livro, né? Então uma coisa bem, uma veracidade ali de sentimentos, né? Sendo colocados ali. Isso é muito legal. Então, de olho aí. E o legal, Daniel, é que eu entendi isso no momento em que eu estava trabalhando com pessoas na escola e eu percebi que quanto mais eu ajudava as pessoas, eu era feliz e eu tornava as pessoas felizes. Então foi dali que eu peguei o coach só como uma ferramenta. Entendi. Então eu já fazia esse trabalho. O dom você já tinha. Exatamente, e já tinha grandes resultados. Né? Então eu só utilizei o coach como uma ferramenta
E comecei a fazer um trabalho mais focado no desenvolvimento de pessoas e ter mais resultados quanto a isso. E aí foi quando eu comecei a ajudar vigilantes a ter mais competências para executar a função dele na área, tanto também como crescer dentro da área, como coordenadores, gestores. E algumas pessoas que passaram comigo começaram a ter um resultado com mais força. E ali eu entendi que realmente ali estava a minha missão de vida. Treinar e desenvolver pessoas. Então hoje o coach para mim é um trabalho que eu faço com muita paixão e eu trago resultados fantásticos na vida de pessoas. Com certeza. Essa contribuição que eu deixo para o mundo é o meu legado. E isso eu pretendo fazer até quando eu tiver vida. Isso é super importante, super importante. A questão do livro você já falou, né? Eu quero saber assim, o que você deixaria como que eu posso falar? Um conselho, uma dica para que a pessoa não desista do sonho dela, para que ela continue batalhando. O que você diria para esse jovem que está em casa ocioso, que de repente não ajuda em casa, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar? O que você diria para esse jovem, você sendo um exemplo como você é? Bom, o que eu digo para esse jovem é que assim, ele precisa ter um alvo, um objetivo. E esse alvo ele não vai surgir da cabeça, né? Ele vai surgir de dentro de nós. Uma coisa que as pessoas costumam fazer, e às vezes dá muito errado, elas querem buscar o resultado lá fora. Então elas vão lá fora, fazem uma faculdade, fazem um curso, e elas acreditam que estudando lá fora elas vão ter resultado que elas precisam para dentro. E não é o contrário. Não adianta você primeiro procurar a faculdade, primeiro você tem que se encontrar. Encontrar quem é você, o que você está fazendo no mundo, quais são os seus objetivos, o que te motiva a estar vivo, quais são os fundamentos das suas ações posteriormente. E depois, né, a faculdade, o curso, ela simplesmente vai ser o caminho, a ferramenta que ela precisa para o alcance final do objetivo dela. É importante, hein, gente? É o caminho das pedras aí, ó. Exatamente, a dica de ouro. Né? Então, quando você se conhece quem é você... Conheça primeiro para depois se dedicar a aprimorar com estudos. São três ações, né, para o resultado do processo. Né? Primeiro o autoconhecimento, né? Se conhecer o que você quer, você passa a desenvolver então uma jornada, aí é onde vem o desenvolvimento. E aí é onde é importante o terceiro passo, o acompanhamento de uma pessoa profissional, uma pessoa que já está no ramo também que vocês vão atuar, e o resultado desse acompanhamento vai ser a vida de vocês. Ele já está dando uma palhinha de coach aí de graça, hein? Ó, vamos pegar essas informações aí que são importantes. E Renan, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser te conhecer pessoalmente ou te seguir em alguma rede social, qual rede, qual endereço te acha, Facebook, como que faz para encontrar você? Bom, Daniel, quem quiser me procurar pode me encontrar então na página Coach Renan Barbosa, tá? Ali tem vários vídeos, tem depoimentos de pessoas, tem coisas muito legais, tá? Ali naquela página. Tem também o canal no YouTube, Renan Barbosa, né? Também tem alguns vídeos meus de bastante conteúdo relacionado à área. E também, né, você pode me encontrar pelo meu número, né? 19987604495. E aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente pode marcar uma palestra, pode fazer um processo, uma sessão de coach para você me conhecer melhor. Muito legal. E eu vou estar deixando para vocês aí os links na descrição, aí vai estar na parte de baixo do vídeo, e aí vocês podem clicar lá direto, já vai cair no Instagram, direto no Face, e o telefone, o WhatsApp ele acabou de passar. E é isso aí, galera. Se você quer mudar de vida, se você está com um projeto, está com um plano, continue lutando, continue exercitando, vendo qual é o seu sonho, qual é a sua afinidade com determinadas profissões, e procurar se aprimorar. Primeiro você se encontra, como a Renan falou, e depois você aprimora com estudos e cursos, e ter um profissional capacitado para poder te orientar. Hoje em dia, coach é a profissão do futuro, é uma ferramenta que você pode utilizar a qualquer momento, e a pessoa só tem o intuito de te ajudar, nada mais, né? E nada mais justo que você ter uma pessoa que seja uma pessoa reconhecida, como o Renan aqui e está dando essa oportunidade para a gente aí aqui no canal, tá? Então eu quero agradecer, Renan, de coração
Foi muito importante ter da sua participação aqui de verdade, porque o intuito do canal é esse, você de pronto já se prontificou, falou, não, vamos lá, vamos fazer sim, isso daí eu achei super bacana da sua parte. Você poderia falar, não, outro dia, tal, você falou, não, vamos fazer e tal. E isso é muito legal porque acaba de uma certa forma ajudando muitas pessoas. E eu fiquei muito contente, quero te agradecer de coração aqui. E a gente vai passar algumas imagens dele fazendo palestras, tal. Depois eu vou fazer uma edição para vocês conhecerem um pouco mais do Renan aí, tá? Então, galera, quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Quem não curtiu, curte. E aciona o sininho lá para poder receber notificações dos novos vídeos e poder acompanhar aí essa jornada do Vitrine 77, que a intenção aqui é ajudar pessoas o máximo possível, tá bom? Renan, muito obrigado, prazer, cara. Daniel. Tudo bom? Muito Prazer obrigado. foi todo meu. Prazer. Tamo junto. Um abraço, Um galera. abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.